Olá, pessoal, seja bem-vindo ao podcast Para Fazer Direito. Hoje estou na presença da doutora Carla Reuter. Acertou. Ó, que bom. Iremos tratar do tema extremamente interessante, que é o juizado especial. Doutora, muito obrigado por estar disponibilizando seu tempo, conhecimento, para engrandecer o podcast e levar informações a todas as pessoas da comunidade jurídica e não jurídica, né? Eu acho que é um tema extremamente interessante, até porque as pessoas sem advogado podem acessar o juizado especial, né? Como você tinha mencionado anteriormente. Muito obrigado por ter vindo. Fique à vontade e vamos iniciar. Vamos lá. Vamos iniciar a nossa conversa. Bem, quando fizeram esse convite, né, em primeiro lugar, eu quero até agradecer e estou disponível sempre que precisar. Eu sou professora, né, já há bastante tempo, e eu gosto muito desse tema do juizado especial. Como professora de História do Direito, é até interessante falar, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, que os juizados especiais eles têm uma origem no Brasil colonial, naqueles lugares com até 20 famílias. Então, era chamado juiz de vintena. Até 20 famílias, o juiz ia até lá para atender as pessoas de um modo mais célere, sem precisar a pessoa recorrer ao juiz da corte portuguesa, que ia demorar muito. Entendi. Então, assim surgiu os juizados especiais lá no Brasil colonial. E os 20 salários tem alguma coisa com 20 família, não, né? É coincidência. Interessante, né? Coincidência. Que pergunta boa. A pergunta do Paulo é interessante porque a pessoa que quiser procurar o juizado especial, ela pode procurar sem advogado. É a chamada atermação, né? Colocar por termo a reclamação daquela parte. Então, a pessoa nos procura sem advogado. Claro que nós temos a importância do advogado, processo à justiça, mas nós temos pessoas que não têm condições. E aí, até 20 salários mínimos, a pessoa pode ingressar no juizado sem advogado. Pegando essa deixa aí, para a gente ter que criar uma sistemática mais fácil para as pessoas que estiverem nos ouvindo, assistindo também. Que não são da área. Entender. Quem pode acessar o juizado especial? Quais são as características dessas pessoas? Na verdade, o juizado especial ele tem na lei dele, no artigo 3º, a competência definida. Então, em regra, é qualquer pessoa, porém é proibido acessar o menor de 18 anos, o preso e aquela pessoa que é incapaz. A pessoa que é maior de 18 anos, mas que possui alguma incapacidade. Ela, por exemplo, foi interditada. Ela tem algum problema, né, alguma deficiência que impede dela exprimir a vontade dela. Então, seria os mesmos impedimentos do juizado comum. Como assim? Da justiça comum. Esses impedimentos também seriam os mesmos impedimentos. Não, porque na justiça comum tem como ingressar representada. Sim, representado. Só que no juizado especial... no juizado especial não cabe a representação. O artigo 8º proíbe essas pessoas, o preso, o menor, o incapaz. Também não pode ingressar no juizado especial civil contra a pessoa jurídica de direito público. Aí vai ter que ir para o juizado da Fazenda Pública, mas também pode ser sem advogado. E o artigo 3º traz as competências para quem está nos ouvindo, uma ação de cobrança, até 40 salários mínimos, um dano moral, brigas de vizinho. Você disse sem advogado, mas sem advogado em qualquer juizado especial ou existe um valor específico? Não, existe valor especificado de acordo com o juizado especial. Por exemplo, o juizado especial federal é até 60 salários mínimos. E tem também a questão de ser com advogado e sem advogado. Mas o mais procurado é o juizado especial civil. O juizado especial criminal são aquelas penas, né, de delitos de menor potencial ofensivo, ameaça, crime de dano sem violência. Mas no juizado especial civil, que é o nosso foco, seria de até 20 salários mínimos sem advogado e acima de 20 salários mínimos até 40 salários mínimos com advogado. Agora, lógico, Paulo, a pessoa nos procura. A causa dela é maior que 20 salários mínimos. A gente vai abrir a reclamação dela. Vocês fazem a termação até 20 salários mínimos? Não, a gente faz até 40 salários mínimos. Só que a gente adverte a pessoa. Você vai ter que comparecer na audiência de instrução com o juiz, acompanhado de advogado. A gente não nega o atendimento. Você faz a termação? A gente faz a termação, mesmo que seja uma causa que o valor seja maior que 20 salários mínimos. E poderia a pessoa comparecer, mesmo com a causa sendo acima de valor de 20 salário mínimo, e dispensar o valor excedente a 20 salário mínimo? Pode. A pessoa pode dispensar o valor excedente a 40 salários mínimos para continuar no juizado. Sim. E em relação à questão de comparecer ou não com o advogado, ela pode renunciar ao excedente. Tem juiz que pergunta se ela quer renunciar. Você renuncia ao valor que exceder 20 salários mínimos? Se ela não renunciar, o que vai acontecer? O juiz vai ter que remarcar.
Então eu vou ter que remarcar para você trazer o seu advogado. Sim. Caso a pessoa renuncie ao juiz, então vamos prosseguir a audiência, vai tentar o acordo e tudo mais. Entendi. A pessoa teve o acesso, então. Quais são os tipos de demandas mais recorrentes lá? Que nós temos muito. Eu não sei se eu posso citar as empresas aqui, ou se eu vou ter algum problema. Nós temos muito em questão de telefonia, questão de energia elétrica, questão de aviação, né? Nós temos demais, dano moral, dano material, cancelamento de voo. Mas o que mais temos mesmo, consórcio. Eu queria até alertar as pessoas. Adoro esse bate-papo que vai servir para a população. Sim. Cuidado. As pessoas estão comprando, pensando que estão comprando carro ou casa, pensando que é uma compra e venda pelo Facebook, pela internet. Sim, sim. E, na verdade, é um consórcio. Entendi. Muitas vezes ela não assina, ela não vê o contrato. Você tem que pedir para ver o bem, que eles anunciam como compra e venda. Basta você dar uma entrada de 2.000, você já vai ficar com bem. E depois na verdade, um consórcio. Nós estamos tendo muita Qual orientação que você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo quando for assinar qualquer tipo de contrato referente à aquisição de bens, imóvel, veículos? Aí é que está o problema. Elas acabam fechando, pagando a entrada, sem pedir para ver o contrato. Eu estava acreditando, né? Até a gente como advogado já deve ter pego esses casos também, como professora. Eu estava acreditando que a pessoa via o contrato e queria desistir do consórcio e pedir o dinheiro de volta. E nós sabemos que pela lei do consórcio não tem como devolver. Só pode devolver 30 dias após o encerramento do grupo. Então, por favor, se você está pensando em comprar um bem, tenha muito cuidado, peça para ver o contrato. Não acredite nessa compra e venda de Facebook, de rede social. A OLX também faz esses anúncios. Tem que pedir para ver o contrato. Né? E aí tem que ler logo no início do contrato. Se tiver escrito contrato de consórcio, grupo de consórcio, já sabe que não vai ter como cancelar. E se tiver como cancelar, só vai receber o valor 30 dias após o encerramento do deduzido ainda. Deduzido de taxa de administração e outras coisas. Exatamente, tem que tomar muito cuidado. É muito difícil cancelar. Eu nem falo só esse tipo de contrato de consórcio, né? Mas é todos os tipos de contrato. A pessoa primeiramente tem que ler e depois assinar e fazer o pagamento posterior a isso. Você não faz o pagamento para depois ler e assinar. Está acontecendo isso. Tá totalmente fora de ordem. A pessoa se empolga com a entrada, já vou pegar o bem, se empolga. E aí ela faz... e tem mais, que é isso que eu ia alertar. Eu tenho visto que alguns servidores, não é servidor, alguns funcionários do preposto, né, funcionário desses locais, que querem ganhar sua comissão, querem vender de qualquer forma, dizem para a pessoa, olha, eles vão te ligar, você tem que dizer que está ciente que é um consórcio. E depois que a pessoa já deu entrada, que não tem mais jeito... A pessoa acaba fazendo isso. E aí eles têm uma ligação da pessoa confirmando. Mas teoricamente a pessoa teria o prazo do cancelamento, né? Poderia cancelar e depois pediu restituição. Se ele não participou de assembleia, se ele não... O problema é cancelar. Eles não querem receber o pedido da parte de cancelamento. Não quer por e-mail. É uma complicação. Então, orienta a pessoa a mandar pelos correios, dificultam. É esse que é o problema. E aí quando a pessoa consegue cancelar... Aí tem todo esse problema para receber o valor. Porque aí tem que obedecer às regras, né? Se não comprovar que houve má-fé da pessoa... Que foi um dolo, né? Se não comprovar que foi um defeito do negócio jurídico, que é o dolo, que você foi induzido a achar que não era consórcio, traduzindo para quem não é da área. Não, olha, o vendedor ele disse para mim que era uma compra e venda. Eu não sabia que era consórcio. É porque a gente percebe que existem vários cenários, né? Do mesmo situação. Então... O que pode acontecer? Pode ter empresas que fazem checagem, como você falou, que ligam, né, para os clientes para saber se eles têm conhecimento. Então, teoricamente, a empresa está resguardando seus direitos, inclusive com informações. Só que o cliente ali na ânsia de obter vantagem conjunto, porque aí também o cliente já sai da questão de vítima exclusiva, já entra na questão também de obter vantagem em prejuízo a terceiro. Então, ou seja, já se torna uma situação totalmente mais complexa. É o dolo bilateral, né? E traduzindo é quando os dois querem enganar, né? Tanto o vendedor do consórcio quanto o cliente. Aí se torna... Porque eu acho que o grande problema dessas situações é que as duas pessoas se sentem coniventes àquela situação de obter vantagem. É verdade. Porque se não tivesse esse ânimo da vantagem, não teria esse problema. Porque a pessoa faria com mais cautela e não teria esse desembaraço.
Tirando a situação do consórcio, qual que seria outra demanda recorrente lá? Assim, e qual que seria, assim, mais ou menos a dinâmica para as pessoas se preparar? Sim, a do consórcio é uma boa dica, né? Porque vive acontecendo e nós estamos assoberbados de processo. Nós temos uma empresa agora que nós estamos com um problema de compra de material de construção com cheque moradia, e a empresa já não funciona mais naquele local. Disseram para mim que já foi comunicado, Ministério Público, delegacia, e que estão entrando em acordo. Mas como é que é a situação? Espera, volta aí para a gente entender aqui. Acho que ele está pensando nos clientes dele. Para as pessoas terem cuidado com compra de material de construção, mas isso daí, nesse caso, foi inevitável, né? O que está acontecendo muito, além disso, do consórcio, é a questão com a companhia elétrica. Acho que pode citar o nome, né? Equatorial, todo mundo sabe. A companhia de energia tem acontecido muito problema. Mas o que é o problema tanto específico? a companhia erra, você como advogado já deve ter visto vários processos, tanto a companhia erra quanto o consumidor. Tem consumidor que, por exemplo, viaja e não comunica para a companhia. Né? Não vai lá na companhia elétrica, naquela agência, para comunicar, olha, eu quero um protocolo de desligamento. Eu quero comunicar que eu estou viajando. Quando volta, tem lá uma recuperação de consumo. Aí a pessoa quer questionar e não quer pagar. Ou então ela faz um termo de confissão de dívida daquela cobrança e também não quer pagar. Quer que a gente quer que anule aquela cobrança. Enfim, tem erro da Equatorial. Eu não gosto mais que chamo de CELPA. Equatorial. Tem erro da Equatorial, que fazia, por exemplo, o termo de inspeção sem a pessoa estar presente, sem a pessoa assinar, dizer que você tinha feito gato, desviado energia. Agora, tem gente que pega, né, cortada essa energia e desvia do vizinho. Eles chamam de empresta. Empresta a energia do vizinho. Isso não pode ser proibido pela agência, pela ANEEL. E aí a pessoa é multada e procura o judiciário. Então, o empresta... Empresta entre aspas. Problema, né? Empresta entre aspas, né? E às vezes acabam os dois respondendo. Os dois acabam se enrolando. Porque o pessoal pensa logo só em gato. Porque é civil e criminal, né? Não, mas não é só gato. Às vezes o vizinho sabe. Às vezes é uma casa separada que mora a mãe, o filho do lado, aí o filho empresta da mãe. Gente, isso dá uma confusão. Não façam isso, pelo amor de Deus. Lembrei outra coisa que é problema. Emprestar cartão para amigo. Não empresta nem para amigo, nem para namorado. E depois ainda entra com processo para ver o ex-namorado lá. É mesmo? Para cobrar e ver, tá com saudade. Não empresta nem para parente. Isso dá muito problema. Consórcio, basicamente é isso. Consórcio, energia elétrica, empréstimo de cartão. Essa energia elétrica, você vê alguma dificuldade no probatório? Porque normalmente quem tem as provas é a própria Equatorial, nesse caso específico, né? Bem difícil. A gente depara com os clientes têm algum protocolo, mas o protocolo não referencia o que se trata aquela informação. Aí você tem... o correto é eles prestarem essa informação, só que eles não prestam, eles falam que vão prestar só mediante... O cliente tem acesso ao histórico dele de consumo, alguns dados, né, direto no sistema. Não, mas reclamações, que ajuda. Reclamações, às vezes, muitas das vezes, não. A gente tivemos uma demanda aqui que era complicada até para a criação de prova, porque ia lá, mas aí eles não davam as pede a inversão do ônus da prova, né, pelo direito do consumidor. Certo é pedir a inversão do ônus da prova. Se for uma prova que a companhia possa produzir. Aí a gente fica naquela situação, né? A gente coloca o lobo para tomar conta das ovelhas. Ele vai prestar informação do que ele quer, né? Isso é verdade, é bem complicado. Não, é bem complicado. Porque às vezes você está numa situação que você precisa que eles comprovem e eles não vão te dar aquela informação com clareza. Quando eles disponibiliza no meio de um embaralhado de informações que para dificultar até. O problema é que quando inverte o ônus da prova, se eles não produzirem a prova, aí o juiz pode decidir contra eles, a favor do cliente. Mas aí quando eles produzem ele com uma série de informações ali que só impugna tudo. Diz que é com base no Código Civil, que é prova produzida unilateralmente do sistema interno, que não tem valor probatório, impugna tudo. Mas é bem complicado mesmo, porque é uma coisa que o consumidor não vai entender, são aspectos bem técnicos, que muitas vezes nem quem está do lado que é advogado, que é juiz, que é servidor do tribunal, não entende aquelas resoluções da ANEEL, não entende. Então, o consumidor não vai entender que ele não pode viajar e deixar de comunicar. Ele não vai entender que ele não pode emprestar energia para o filho dele que mora do lado dele.
Então, são coisas que também o consumidor fica impossibilitado, né? E, claro, na questão da prova, principalmente. A gente estava percebendo também, tem umas duas situações que é interessante. Uma delas é a questão desses empréstimos consignados. E para idosos, principalmente. Nossa. Às vezes a gente depara que eles alegam que não recebeu, e algumas vezes eles receberam, outras foram fraude de fato. Aí quem vai ser responsabilizado por aquilo? É o cliente que não teve controle com as informações, ou é o banco que teoricamente tem responsabilidade objetiva sobre o fato? E esses tipos de demanda, você está tendo? Tem bastante também. E como está sendo lá? Qual é o problema? Teve uma demanda que o banco provou que foi para a conta do cliente, só que quando nós fomos ver, tinha sido uma conta criada pelo fraudador. Isso. É claro que a responsabilidade é do banco pelas informações, pela segurança. Os funcionários do banco, eles têm que estar preparados para lidar, ainda mais agora com o avanço da tecnologia, que inclusive a gente vai falar sobre o juízo 100% digital, né, no tribunal. Tudo agora é eletrônico, tudo agora é à distância. E aí o que nós temos? Uma pessoa que confirma um contrato com o banco pelo celular, pela foto. Mostra agora o seu rosto para confirmar o contrato. Está lá o rosto dela. De um lado, isso facilita para o fraudador, mas de outro, se a pessoa realmente fez, está lá a cara dela fechando o contrato com o banco. Agora, é óbvio, sem afastar a hipossuficiência, ou seja, o consumidor idoso que não sabe o que está fazendo, que não sabe a taxa de juros, que tem diferença entre o empréstimo consignado, que é aquele no contra-cheque, e o empréstimo direto na conta. Tem muito empréstimo direto na conta, que os juros é bem maior, porque não tem a garantia do consignado. Então tem gente que pega 2 mil e paga 15 mil, que paga muito mais. Sim, ainda tem a questão do superendividamento, né? Que está em voga agora. Você está tendo essas demandas lá também ou não? Bastante. Sempre tem. Tem de banco, tem superendividamento, tem questão da pessoa vender o carro financiado, que eu queria falar. Como é? A pessoa está com o carro financiado no banco e vende, eu estou com o carro financiado no banco e vendo para você um contrato só entre nós dois, sem a anuência do banco. Acontece que o dono do veículo é o banco, não sou eu. Aí é você. Não passa para o seu nome, passa pra tá porque bom. O banco não tem como estar financiado. Às vezes já está no quarta pessoa que fez a mesma coisa. E a pessoa já está lá não sei onde, no Brasil, e como é que eu vou processar? Aí você vai passando o veículo, você leva um monte de multa, tudo no meu nome, você não paga parcela. Meu nome vai para a SPC e para o Serasa, então não façam isso. Nossa, o que tem de não passem o carro sem a anuência do banco. Você financiou o carro, o que é que você tem que fazer? Você tem que pedir a anuência do banco para vender para um terceiro. Ah, mas é muito difícil, demora muito. Mas é melhor do que você ter o seu nome incluído no SPC, no Serasa, e um monte de multa também para você pagar. Então tem que ter a anuência do banco. O risco criminal, né? E sim, de responder. Atropelar. Teve mas se bem que isso daí é só comunicar a venda no Detran, né? Já tem jurisprudência. Você pode comunicar que você vendeu, pelo menos o contrato entre eu e você, ainda que a financeira não tenha anuído, mas eu tenho como comunicar ao Detran que eu não sou mais responsável. Mas é perigoso, até provar que o carro foi vendido. Até porque você vai, querendo ou não, você está fazendo uma transação ali proibida, né? Porque você está transferindo o carro, bem que você não tem. Muitas das vezes nem a propriedade, né? A propriedade é do banco. Com certeza. Você está só na posse. Exatamente. Enquanto não quitar, não pagar todas as parcelas, você não tem a propriedade. O que mais temos de demanda lá no juizado especial? Olha, Paulo, eu queria falar também sobre a questão do juízo 100% digital, porque as pessoas não sabem que elas têm um acesso maior à justiça sem precisar sair da sua casa. Com a pandemia, e bem antes da pandemia, né, nós já tivemos o processo eletrônico, a instituição do PJE, só que as pessoas não sabem que elas têm como acessar a justiça, uma pessoa idosa, uma pessoa que mora longe, sem ela precisar ir até lá, até o fórum. Então, nós temos o juízo 100% digital, que pode ser por advogado, pedido, ou pode ser na termação. Isso falando de juizado especial, na justiça comum, por advogado. O cliente, quando ele chega lá para fazer a termação, explica para os clientes. Os clientes não. Cliente não jurisdicionado, a pessoa que quer abrir o processo. O cliente, eu estava falando, fosse um caso do escritório, né? Acho que ele está pensando nos clientes dele. A pessoa, quando procura
lá para fazer a termação. Explica primeiramente o que é a termação, né? Porque muitas pessoas que estão nos ouvindo provavelmente não dominam a questão jurídica e não vai saber o que é a termação. Dá uma clareada para as pessoas entenderem melhor. Se eu te falar que até numa aula de pós na UNAMA, nem os alunos de direito sabiam que era termação. Mentira. É sério. Realmente é um termo esquisito, né? A termação é colocar por termo, é atermar as reclamações. Então, o Paulo chega comigo, eu quero reclamar, meu vizinho está me devendo R$2.000. Aí a gente vai colocar por termo, com os dados do Paulo, os dados do vizinho, ação de cobrança e contar os fatos. Está devendo por quê? Foi compra, venda de roupa, foi o quê? E vai fazer o pedido, condenação do vizinho do Paulo a pagar R$2.000. O Paulo assina. E aí, como agora nós estamos no processo todo eletrônico, né, que pelo PJE, qualquer servidor, estagiário... Essa pessoa tem qualquer pessoa. Aí, que tenha, claro, tem modelo. Se a pessoa quiser, ela acessa o modelo no Google. E entre vários tribunais tem o modelo. Aí a pessoa passou a termo. Né? Quando acaba de passar a termo, ele é informado que ele tem acesso à questão do PJE? Sim. A pessoa pode se cadastrar na própria secretaria, a gente pode fazer um chamado técnico, né, e cadastrar a pessoa para ela ter acesso. Tem a consulta pública no site de qualquer tribunal. A pessoa pode se cadastrar com CPF. Eu estou perguntando porque muitas pessoas, às vezes, podem estar saindo de lá sem saber dessa possibilidade do juiz online, né? Sim, não, mas é avisada. Agora, claro, agora nós temos o retorno presencial. Inclusive, o início da nossa conversa foi sobre o retorno presencial, né? Quando houve o convite, o CNJ agora determinou o retorno presencial, porque acabou aquela emergência, né? A urgência da pandemia. Sim. Então, eles determinaram o retorno presencial. Porém, o que foi observado? Economia, rendimento de trabalho para quem está em teletrabalho. As pessoas gostaram de participar à distância, evita conflito. Tem desvantagem? Tem. Como é que vai fazer acordo se a pessoa não está lá, frente a frente, conversando, pedindo desculpa, negociando acordo? É mais difícil, a distância não vai ter a possibilidade de acordo. Mas o que foi observado? Que existe uma comodidade, às vezes a pessoa tinha medo da outra. E ela fazendo à distância, acessando à distância, ela pode fazer no escritório do advogado, pode vir aqui fazer audiência. Mas o próprio desgaste da pessoa ter que deslocar até um fórum, aí chega lá, tem que esperar, às vezes, audiência, atraso, a pessoa às vezes já está mal-humorada com aquela situação toda, que acontece muito. Quem advoga sabe disso. A pessoa já está mal-humorada, você vai tentar fazer uma composição com essa pessoa. A pessoa já está entrando ali, ela já... É verdade. Como diz, já está com o capeta no corpo, não vai fazer acordo. Então, às vezes, quando a pessoa está no ar-condicionado, em casa, tranquilo, que reserva poucos minutos para resolver isso. Não esquece das desvantagens do filho perturbando a pessoa, do gato passando no meio da audiência. Já teve casos mais polêmicos, né? É melhor. Será que pode citar? Teve casos bastante polêmicos. Acho que é melhor não falar de ato obsceno também, né? No meio das audiências. Pessoa que esqueceu a câmera ligada e foi pega no ato sexual. Ato obsceno. Xingando juízes. Tem de tudo. Gente, é um perigo. Tem vantagens e desvantagens. A comodidade, mas tem também o perigo da comodidade. Tem gente que quer comparecer na audiência com alcinha, com camisola, na rua. Já teve caso, né? Que foi ele não pode, não? Não pode. Tem que ter o mesmo... Só online pode. Qual é a palavra da moda? Liturgia. A mesma liturgia do presencial vai para o virtual também. Mas aí tem que explicar para várias pessoas isso, né? Já teve desembargador aí com short. Nem fala. Teve juiz. Eu me abstenho de tecer considerações sobre o Poder Judiciário. Então, Acho que acontece. Mas então, o que vai ocorrer agora com essa mudança? Com essa portaria do CNJ 481? Sim, com a resolução 481 do CNJ, foi determinado o retorno presencial. Portaria, né? O que eu percebi, que na verdade foi aberto um leque de oportunidade para as partes, Ministério Público e outros envolvidos no processo, de participarem de forma virtual, ainda que tenha retornado presencial. Eu percebi que isso foi mais voltado para determinar o retorno dos juízes para as varas. Isso está bem, tanto que está expresso lá na resolução. Mas você sabia que eu já tive uma surpresa assim, um pouco estranha?
O juiz determinou que fosse presencial. Chegamos na audiência, o juiz não estava, o juiz estava em casa. A gente estava presente no fórum, na sala dele, e ele estava em casa. Às vezes acontece do juiz estar no gabinete fazendo. Presencial só faz parte. Mas né? é porque tem uma exceção na resolução lá que o juiz pode ir só 3 dias. Só que ele vai ter que apresentar relatório das atividades. Tem uma exceção que o juiz pode ter caído num dia que ele não era obrigado a estar presencial. A resolução do CNJ... Mas aí você não acha uma coisa extremamente estranha? Depende do fato. Ele poderia estar doente, e aí ele não vai poder passar gripe. Tem várias coisas que começaram a acontecer após a pandemia. Mas não era melhor ele ter incluído ele lá que poderia... Pode ter ficado doente. Eu já sei qual é a confusão também, que está acontecendo muito. Tem um juízo 100% digital, onde tudo tem que ser exclusivamente online, mas dentro do juízo 100% digital tem a possibilidade de alguns atos serem digitais e outros não. Mas isso só vai acontecer quando as partes não aceitarem o juízo 100% digital. Aí o juiz vai dizer, alguns atos vão ser presenciais, outros digitais. Até aí, tudo ok. Tá. Agora, não, calma. É um desserviço... Qual foi o mês? Um desserviço a pessoa pedir para as partes comparecerem no fórum se ele não estará presente. Pois é isso que eu estou querendo te dizer. O juiz ele vai decidir pela conveniência do ato ser presencial. E ele pode não estar, porque ele vai decidir pela conveniência de ser presencial para facilitar o acordo ou qualquer outra coisa que possa acontecer. Essa resolução do CNJ, ela é a 481 de novembro. Então tem que ver quando aconteceu essa tua audiência. Foi no início do ano, eu acho. Agora, início do ano? Tá estranho. Porque em novembro o CNJ mandou retornar ao presencial. Pode ser a exceção lá do artigo que diz que o juiz pode comparecer só 3 dias. Tem que ser fundamentado, ele tem que comunicar ao tribunal os 3 dias que ele vai. Entendi. Pode ter sido isso, ele pode estar na exceção e ele achar que a conveniência é para as partes. Porque a conveniência do presencial não é para o juiz. Tanto que o juiz não pode determinar de ofício uma audiência virtual. As partes que têm que requerer. Na pandemia, já foi alterada a lei dos juizados especiais, por exemplo, o artigo 22, para as audiências de conciliação, não a de instrução, de conciliação poder ser virtual, por causa da pandemia. Terminou agora a urgência da pandemia, continua lá o artigo. E ainda veio a resolução. Mesmo com o retorno presencial, veio a resolução do 100% digital, continua lá na lei que pode ser virtual, ou seja, para quem para beneficiar quem? Não é o juiz, é a parte. Quem pode requerer? O autor. Você está cobrando o vizinho, você não quer ver, você vai brigar, se você encontrar com ele na audiência, você vai brigar. Quem não tem problema com o vizinho, né? Aí o que é que você faz? Você pede juízo 100% digital ou você pede uma audiência virtual para você não encontrar com ele. Então isso é mais para conveniência das partes. Aí pode acontecer que o juiz... Direito de família funcionar bem, né? Meu Deus, direito de família é a diversão dos estagiários, né? Dos advogados. Doutora, qual que seria as vantagens e desvantagens do juizado especial? Se existe, né, desvantagem, não sei. Olha, durante um bom tempo existiu muita vantagem. Quando, por exemplo, o condomínio não poderia acessar para a ação de cobrança, que agora já é ação de execução. Quando o juizado virou praticamente um escritório de cobrança de condomínio, tirou a celeridade para aquela parte que quer, como eu dei o exemplo, cobrar um vizinho, que quer reclamar do telefone dela que não está funcionando. Enfim, as pequenas causas, que era o nome anterior, né, acabaram sendo relegadas, porque o que acontece? As empresas não cumprem a lei, as pessoas não cumprem a lei, a soberba judiciária de processo, e os juizados especiais estão assoberbados também. Tem pesquisas, inclusive Tem muita ação de condomínio, né? Muito. Eu acho que essa facilidade já se tornou o modo operante deles fazerem cobrança. Eu acho que já fica a petição pronta, né? Atrasou, ele já... Nossa, tem advogado no Instagram fazendo curso, oferecendo curso de como cobrar as taxas condominiais. Como fazer a execução, sério que eu já vi. É mesmo? Tem, oferecendo curso. Internet hoje tem tudo, né? Não tem muita ação. As pessoas passaram por dificuldades financeiras, com a pandemia e tudo mais, deixam de pagar a taxa, e você sabe, pode ser penhorado até o imóvel. Né? Dica aí para você que está devendo condomínio. Pode ser penhorado até o próprio imóvel. É dos poucos tipos de dívidas que pode penhorar bem de família, né? É o do fiador,
é o do condomínio, né? Enfim, se o financiamento foi da própria imóvel, pode penhorar o imóvel. São só esses 3. Complicado. Doutora, me conte mais então. Quais seriam outras vantagens e desvantagens, né, sobre o... No início, possuía vantagem. Realmente era o cidadão comum, com causas de pequeno valor. E depois começou a entrar condomínio cobrando, aí depois já abriu, foi alterada a Lei 9.099, aí já abriu a possibilidade para microempresa, empresas de pequeno porte, OICIP também. Aí foi abrindo o leque. Na minha opinião, o juizado especial deveria ser só pessoa física. Hoje, você tem esse dado, o prazo para um processo findado, juizado especial e da justiça comum? Nós temos pesquisas, inclusive na biblioteca lá da faculdade onde eu dou aula, tem uma pesquisa sobre como funciona o juizado especial e como está a celeridade. E, infelizmente, a conclusão da autora é que hoje nós não temos mais a celeridade. Antes, na lei, né, no mundo ideal de Nárnia, como seria? Você tentaria a conciliação com um conciliador, um juiz conciliador, que a gente chama, que agora até vão começar a pagar, já saiu a resolução, e aí não teve o acordo, já ia direto para a audiência com o juiz. Só que tem tanto processo que é impossível. Primeiro está marcando a conciliação, você advoga e sabe como é, depois que marca a instrução. Então, na própria lei diz que a pessoa chega lá, abre a reclamação, ou o advogado distribui, 15 dias depois já era para citar e marcar audiência. E não está acontecendo, porque tem juizado com mais de 4.000 processos. E o Sejus? O que você diz sobre ele? O Sejus que é muito voltado para questão de família, para divórcio, para guarda. Tu não acha que desafoga um pouco? Já desafoga a justiça comum a vara de família, mas o juizado não. Porque não tem esse tipo de Os juizados especiais ficam bem assoberbados. Tem o juizado do idoso, que esse precisa de prioridade. Sei que tem mais de 60 anos, tem a super prioridade, quem tem mais de 80. Tem o juizado do idoso, acho que é na UFPA, né? Sim. Mas todos têm que receber demanda de idoso, nem tudo está na UFPA, e o idoso passa na frente, né? Porque tem a prioridade. Mas são tantos idosos com tantas ações, por exemplo, de banco, que você citou, o idoso que faz o empréstimo. Tem tanto idoso, tem tantas prioridades lá, que acaba ficando lento. As partes não cumprem a lei, os bancos, as empresas não cumprem a lei, assoberbaram o judiciário. Tu acha que o juizado especial, ele ficou desvirtuado? Ficou. Você acha que perdeu a razão, perdeu o objeto principal dele? Tem que ter alguma alteração na legislação para assegurar de novo essa celeridade. Com certeza, nós como estudantes de direito eternos, né, seria o caso até de iniciar mas além dessa pesquisa que eu já encontrei lá, que eu achei muito boa, que ela cita os casos, a quantidade de casos, toda uma estatística, seria bom estudarmos até a propositura de leis para alterar a Lei 9.099. Seria o caso de alterar, porque já está desvirtuado. Tu teria alguma ideia do que poderia alterar? Eu penso em tanta coisa, por exemplo, ser só para pessoa física. Tudo bem que o condomínio são pessoas físicas que pagam taxa, então faz um juizado só para condomínio, faz um juizado só para condomínio, microempresa, empresa de pequeno porte, e o outro só para pessoa física. Eu não sei, tem que ter alguma proposta, nós vamos ter que ter de alteração, porque já foi totalmente desvirtuado. Porque com certeza. Essa questão do condomínio em si, não tem muito o que se debater, né? De fato, não tem muito o que se debater. Aí é que tem. Muita gente não sabe. Mas o que se debate? O que é que tem que se debater? Quem deve a partir da entrega das chaves e antes da entrega das chaves? Sim. Construtora, e daí não pode nem entrar com ação de execução direto, porque vai ter que definir quem é que está devendo. Eu falo naquele que eu acredito que sobrecarrega de fato o sistema judiciário, são esses do dia a dia. O pessoal que atrasou 2, 3 meses, já entra para execução, 2, 3 meses, entra para execução. Tem pessoas que moram em condomínio que vivem com execução. Quando tu pega o nome dele, parece que encerra uma, começa a outra. Encerra uma, começa a outra, né? Então, ou seja, é contínua a entrada desses processos. E se tivesse uma vara especializada, eu acredito que é um processo de fácil despacho. Né? Alguns criticam, você vai transformar no escritório de cobrança, mas pelo menos desafogava para aquele outro cidadão que quer ver a demanda dele de cobrança do vizinho, de vizinhança, que invadiram o terreno dele. Ele quer que tenha uma celeridade. Seriam as coisas mais subjetivas, teria que ser uma coisa que
teria que ter mais cautela para se analisar. Esse do condomínio de cobrança é Ctrl-C, Ctrl-V, desculpa, não vejo muito o que se fazer nesses casos específicos, né? Agora, essa questão de chave, sim, aí vai ter os debates, tem súmulas. Tem a discussão da entrega das chaves, tem algumas discussões sobre aqueles que possuem mais de um lote, se paga uma taxa, se paga duas taxas. Se é maior o lote. Tem aquelas confusões também. Mas essa questão do lote, quando é maior, vai ver o que está rezando na convenção do condomínio, né? Pelo menos, as outras demandas de condomínio não podem ser no juizado especial, só mesmo a cobrança de taxa. Até porque reveste para o próprio condomínio, né? Para manutenção da segurança, limpeza. Mas hoje, tu vê vantagem a pessoa em protocolar um processo no juizado especial ou juizado comum? Tu vê ainda vantagem nisso? Olha, dizem que na justiça comum, fora do juizado especial, demora muito mais. Não é o que dizem, eu não advogo, você que advoga deve saber. Demora muito mais, só que o juizado especial era para ser uma demanda que demorasse no máximo 1 ano. Audiência, sentença, execução. Só que nós temos um problema com a ação de execução, sempre, em qualquer lugar, em qualquer justiça. Tem vantagem? Tem, ainda é rápido. Perto da justiça comum, ainda é rápido. O procedimento é mais rápido. É rápido, é informal, a parte pode entrar sem advogado, tem toda uma informalidade que favorece. Só que o problema não Mas favorece a acessibilidade, pois não a o celeridade. problema mesmo que eu tenho percebido, o problema não é o juizado, não é o judiciário. O problema é como a estrutura está montada, como as leis no país são feitas, como elas são cumpridas. As pessoas não entendem, o direito não existiria se todo mundo fizesse sua parte. O direito só existe porque as pessoas descumprem, porque a fulana fala mal da outra, porque o outro não paga, porque a empresa presta um mau serviço. E o que eu tenho percebido na atualidade... Fala mal dos outros, tu tem deparado com muito processo digital? Nossa, e é muito engraçado. Tem muita coisa. Tem muita coisa engraçada. Tinha um que foi reclamar do vizinho, porque quando ele chegava na rua, isso foi no juizado criminal, quando ele chegava na rua de casa, que ele descia, o vizinho colocava a música. Olha aí, lá veio o corno. Sei nem que música é essa. É mesmo? Sério. Tem de tudo. E seria como se fosse uma difamação por música. Isso existe na lei. Pensei que não existia, mas existe. É mesmo? A difamação por meio musical não é só por palavras. Existe por meio de música também. Agora, como que ele achava que era para ele? Por quê? Mas é por isso que ele achava direcionamento que era para ele. E provar isso é difícil, né? Difícil, com certeza. Prova. Não, eu gosto da música. Mas tem muito pedindo para tirar fofoca. Não é fofoca, é difamação do Facebook. A pessoa colocou, fez uma foto minha falsa, fez um perfil meu falso dizendo que eu sou prostituta. A pessoa está falando mal de mim. Perdão de mim, está dizendo que eu tenho caso com o marido dela. Isso, tem cobranças. Muito. Cobrança. O pessoal está utilizando agora o Facebook e o Instagram como forma de cobrança, né? Sim. Tá me devendo, ele coloca a foto da pessoa. No grupo do WhatsApp, meu Deus. Sabe que não pode, né? Cobrar a pessoa com um meio vexatório. Mas que expõe a vergonha. De jeito nenhum. Quando foi criado o juizado especial, qual era a finalidade específica dele? Era até o nome, né? A finalidade era pequenas causas. E aí depois mudou para juizado especial. Retentível, era criminal, juizado de pequenas causas? Era juizado de pequenas causas. Foi a Constituição Federal que trouxe a previsão de que deveriam ser criados. Como eu falei no início, né? No direito, no Brasil colonial, que é a minha área, História do Direito, que eu adoro ministrar essa matéria, foi criado para atender 20 famílias lá no Brasil colonial. Então, quer dizer, é voltado para pequenas causas. No início foi isso. As ações são ações restritas, cobrança, revogação de doação. Então, são ações que são de até 40 salários mínimos. Algumas ações não estão sujeitas ao teto. Cobrança de condomínio, de taxa condominial, não está sujeita a esse teto. Mas era para ser só pequenas causas. Estava dando certo. E o horário de funcionamento, não sei se vocês lembram, se você já advogava na época, era de tarde. Eu sou novinho. Tem... Começava 15 horas, que ele é novinho. Começava 15 horas e até 21 horas. Depois mudou para 13 às 19. Quer dizer, a pessoa saía do trabalho e ia lá. E eram aquelas demandas mesmo, assim, menos complexas. Até hoje, na lei, diz que não pode, na lei dos juizados, na 9.099, que não pode tramitar a causa complexa. Se precisar fazer vistoria, perícia, qualquer coisa mais complexa, o processo é arquivado, é extinto. Até o chamamento ao processo é proibido, É proibido. Então, é para causa simples.
É para aquela pessoa que quer cobrar o vizinho, que o vizinho está causando uma infiltração na casa dela, a pessoa quer reclamar da companhia de energia elétrica, do voo dela que atrasou, quer reclamar da prestação de serviços de água, cortaram a energia, cortaram a água, ela pagou. Era para coisa simples. Que nós tínhamos no Brasil antes dos juizados, e eles têm muito mérito, é que a pessoa não tinha condição de pagar um advogado e não entrava na justiça. Ela ficou aquela que a gente chama litigiosidade contida. E sabia que dá problema de saúde? Não. Tem estudos em vários países no Chile que a litigiosidade contida, quando você quer processar alguém e não consegue, porque não tem acesso à justiça, porque é longe, porque é caro, porque não tem como pagar advogado, você fica passando mal, você tem problema até psicológico? É mesmo. Sério? Então você pode dizer que essa situação se tornou democrático a questão do acesso à justiça? Democratizou o acesso à justiça, que é princípio no artigo 5º da Constituição, e me lembrei de uma pergunta sua sobre o Sejus, que apesar de ser voltado mais para a família, mas ele também pode conter audiências que são do juizado, como em relação a um banco. Um banco pode pedir ao juiz do Sejus, o Sejus que geralmente é ligado a uma faculdade, né? O NAMA, a SMAC. O juiz do Sejus que ele pode deferir que, por exemplo, o Banco do Brasil faça várias audiências lá com os devedores para evitar o superendividamento. Embora seja mais voltado para divórcio, guarda, pensão, mas pode ter. Na verdade é bem... Nós fizemos fizemos a gravação do podcast aqui com o juiz, doutor Agenor. Foi muito bacana, porque tinha muitas informações ali que deu vamos dizer assim, foi um divisor de águas de informações, né? As pessoas conseguiram visualizar várias formas de acesso. Eu não sabia. Aliás, o que veio ajudar os juizados especiais, o que veio desafogar, foi a instituição da mediação e do Sejusc. Que você pode atuar no Sejusc como conciliador ou como mediador. E aí você pode, como conciliador, fazer propostas de acordo. E o melhor do Sejusc é uma carta convite. Sim. Você vai lá reclamar, é enviado uma carta convite para a pessoa. É tudo informal. Tem aquele juiz que vai homologar aquele acordo e vai resolver o problema, porque o judiciário não é para resolver processo, é para resolver o problema. Sim. Aquela pessoa que está cobrando o vizinho, às vezes tem um problema por baixo também. Não adianta só resolver o processo. É porque às vezes, de fato, ele dá um fim no processo, mas não dá uma solução. Essa é a realidade. Continua a briga. Exatamente. Verdade. E quando tem essa composição, acaba, né? Aí é que está, que é o chamado empoderamento das partes. No Sejusc, as partes podem construir a solução. O mediador, ele fica ali bem imparcial. O mediador é mais imparcial que o conciliador. Eles fazem um curso, né, para poder fiz esse curso. Visualizar, é muito interessante. Quando nós estamos fazendo audiências de mediação, nós não podemos balançar a cabeça concordando com nenhuma das partes. Porque senão você toma parte. Nós temos que fazer a escutativa, anotar tudo que a pessoa fala, parafrasear de uma forma positiva. Se ela falou mal, mas ele não quer me pagar. Você tem que parafrasear de uma forma positiva. Eu entendo que você precisa receber, e por isso você nos procurou, ele deve estar passando por alguma dificuldade, sempre buscando reconciliar as partes. Nunca deixando que eles conduzam a audiência para o lado negativo. Aí, casal. Minimizar a agressividade das falas. Casal, tem que sempre minimizar. Casal, ela reclama, é porque ele não está me ajudando com as compras dos meninos. Entendo a sua preocupação, é seu filho, mas só dele estar aqui, estar disposto a negociar uma forma de lhe ajudar mais, sempre focando na solução, nunca falando em problema e nem focando no problema. Então, o Sejusc é um avanço significativo. Muito legal, né? Muito legal. As técnicas são diferentes. E leva pra vida, né? Se você for olhar, né? Leva. Você não foca no problema, você foca na solução. O pior, só a declaração de abertura é imensa. Eu não estou aqui como juiz, eu sou mediador, eu não estou a favor. E detalhe, pode ter uma sessão individual. Se você vê que você não está conseguindo reunir, reconciliar, você pode parar e fazer sessão individual, mas você tem que explicar, para não causar uma desagregação das partes. Olha, eu vou fazer agora uma sessão individual com ele, por tantos minutos depois vou fazer com você. Você explica e faz a sessão individual, e depois reúne de novo para tentar o acordo. E então, o bacana isso é que aquilo tudo não é utilizado no processo, né? É proibido ser utilizado no processo. Então, as pessoas ficam bem abertas para poder negociar, né? Verdade. É interessante mesmo. Eu adoro o Sejusc, é muito bom. Eu trabalhei um bom tempo, né? Claro que é voluntário.
Agora que vão pagar para os conciliadores, agora que o tribunal editou uma resolução para custear os conciliadores. Mas o mediador, se ele for de câmara privada, de arbitragem, alguma coisa assim, ele pode receber. Mas, por enquanto, no Sejusc, o mediador não recebe, então é voluntário. Eu ia para lá de noite, já que eu dava aula na faculdade, eu atravessava para o Sejusc e ia fazer audiência. Nossa, é uma experiência de vida. Você poder ajudar as pessoas, aquela mãe que precisa que o pai pague a pensão, você fazer eles se reconciliarem no sentido de cuidar melhor do filho, de dar os alimentos para o filho, a questão da visita, regular a visita, ou então regular a guarda, é muito interessante. Muito bom. Como tu visualiza a atividade da Defensoria Pública hoje? E também esses núcleos jurídicos, né? Tu acha que eles conseguiriam fazer mais composição do que fazem? Porque querendo eles ou não... podem atuar também. Exatamente, por isso que é a pergunta. Se eles conseguem tirar algum volume de processos de fato do juizado especial ou não. Acaba desaguando tudo ali no final. Temos uma contribuição da delegacia, que tem um assistente social que faz a tentativa de acordo. Isso é muito bom. Nós percebemos que a parte procura a gente, diz que foi na delegacia, e às vezes quando a gente pede para esperar mais um pouco, para entrar com o processo, faltou algum documento, alguma prova. Na delegacia, quando tem a audiência com o assistente social, eles conseguem acordo. Ministério Público, Defensoria Pública também tem essa competência, pode chamar as partes, PROCON, a Delegacia de Defesa do Consumidor, o PROCON, o Ministério Público, a Defensoria. Então, hoje, o que nós temos no Código de Processo Civil? Princípio da cooperação. E o fim de tudo é o acordo, né? É muito melhor o acordo do que uma sentença. Eu tô perguntando eles desafogam os juizados. Então. Porque o que a gente percebe é que desafoga entre aspas. Eles não deixam transbordar, porque sobrecarregado ali já está. Então, ou seja... por isso essa que é a percepção que eu estou tentando... Sobrecarregado por vários fatores, né? Poucos servidores, poucos juízes, excesso de demandas, como eu falo, né? Que infelizmente nem todo mundo cumpre a lei, nem empresas, nem pessoas, são vários fatores. A abertura de mais assessores para juízes poderia resolver isso? Haja vista que no juizado especial os assessores fazem boa parte do... Sinceramente, Paulo, não passa pelo judiciário, passa pela sociedade. Tem que fazer um trabalho nas empresas, que a maior parte das demandas é empresa, é contra a empresa. Telefonia, aérea, energia, fornecimento de água, as lojas, cartão de crédito, consórcio. Sim, acho que tem que começar por um fortalecimento das instituições de consumidor, delegacia do consumidor, promotoria do consumidor. Como a maior parte das demandas são de consumo, não passa por uma reestruturação do judiciário, isso ajuda. O judiciário está encaminhando muito bem essa questão, você está vendo aí que o CNJ estabelece metas, todo mundo agora faz curso de gestão, um dia desse eu fiz curso de gestão de pessoas, isso a gente está fazendo, mas não basta reestruturar e colocar mais assessor. Isso é enxugar gelo, as pessoas não tiverem uma reeducação... Tu falou uma coisa interessante, nós temos aqui um sistema de compliance conjunto com a universidade, e um dos preceitos nossos é isso, é não deixar que as empresas tenham processo. Todavia, apesar da roupagem bonita, de funcionar bem, de trazer resultados imediatos, as empresas têm uma resistência muito grande. Entendeu? Você mudar a cabeça da própria diretoria, né, das empresas para modificar o sistema, eles acham que aquilo não é um investimento. Eles visualizam isso como custo. Então, ou seja, essa questão que você fala, você tem que mudar a mentalidade. E os advogados têm um importante papel nisso. Na lei de mediação, fala do importante papel do advogado em esclarecer as partes sobre o papel do mediador e sobre a mediação. E nesse seu trabalho também, extra Sejusc, extra mediação, os próprios escritórios, a empresa ia gastar muito menos pagando para o escritório, chamar outra pessoa e fazer um acordo, do que num processo. Lá vai ter que se defender, vai ter que contestar. Quando sair a sentença... Se for justiça comum, vai ter agravo de instrumento, vai ter várias coisas. Quando sair a sentença, vai ter que recorrer. Tem tanta coisa que ela vai gastar com o advogado no processo que ela poderia gastar com o advogado no compliance, reunindo com as partes para tentar fazer um acordo. Porque, na verdade, se existiam as regras de boas condutas da empresa, o processo não existe. Muitos dos processos, tanto trabalhistas, a gente estava até conversando com um juiz aqui do trabalho,
E ele mencionou isso. Ele disse que grande número da demanda judiciária no juizado do trabalho e grande número de percas dos reclamados é derivado da desorganização e falta de processo das empresas. Tá vendo? Então, ou seja, isso gera tanto a demanda trabalhista quanto demanda civil, até demanda criminal. Mas as pessoas, infelizmente, é difícil eles entender essa mudança para visualizar na frente o resultado positivo disso. É verdade. Então é extremamente complicado. Portanto, dentro desse sistema de compliance, a gente criou uma universidade corporativa, que é para pegar as informações de cima, o que é o manual, o código de ética, tudo isso, e colocar um curso online para todos os funcionários, para que todo mundo saiba como agir. Porque muitas demandas, vamos supor... podem ser evitadas. Danos morais que a gente vê, condutas erradas dentro de abordagem, instituições... supermercado, Tudo isso é falta de treinamento, falta de seleção correta, falta de observação, de promoção das pessoas no momento certo. Tudo isso pode ser corrigido através do sistema de compliance com a universidade. Mas o pessoal tem uma certa dificuldade de investir. Um treinamento desse é um gasto, quando na verdade um treinamento desse é um investimento. Ele vai investir X e vai evitar um prejuízo de 10X que vem dos processos. Porque quando a pessoa faz isso, você está desenvolvendo a conduta da empresa, entendeu? A cultura da empresa. Essa cultura da empresa, depois que ela é implantada, você vai ver que o número de demanda cai muito. Portanto, quando a gente vai fazer uma análise processual, aí tu fala assim, olha... esse segmento tem muita reclamação, mas dentro desse segmento, se você fizer uma análise, vai ter algumas empresas que têm muito mais reclamações que as outras. Entendeu? Então, por que disso? Porque os processos são diferentes. Fora que o consumidor vai consumir mais naquela empresa, porque aquela empresa não está lá com um monte de reclamação, né? Naqueles sites especializados. Reclame aqui, seja lá o que for. Mas independente disso, até a questão do futuro dessa empresa fica incerto. É verdade. Porque esse número de demanda hoje não pode não estar gerando efeito, porque ainda, como você disse, existe um lapso temporal às vezes longo até a execução, mas essa execução um dia chega. E quando começar a desaguar todas essas execuções, bloqueio online. Quando a conta da empresa começar a ser bloqueada, aconteceu isso, que entrou em recuperação judicial com a Oi, né? Telemar. A CELPA entrou em recuperação, a CELPA não, a Equatorial entrou em recuperação judicial. O empresário tem que se preocupar com toda a questão financeira do fisco, né, a questão de tributo, toda a burocracia que já existe, ainda tem que se preocupar com o treinamento dos funcionários. Acho que é isso que impede também esse desenvolvimento maior desse curso, desse compliance. Mas é porque tudo é um conjunto, né? O judiciário, a gente pode analisar ele como um termômetro da realidade. Se está tendo aquela demanda exacerbada de processual, é porque tem que fazer uma correção. Então, como é que você faz essa correção? Essa correção numa empresa, tu vai fazer criando novas culturas, novos procedimentos, para que seja feita a correção. Às vezes a pessoa está tendo um resultado ruim, mas ele não concorda com aquele resultado ruim que está desaguando o processo. Às vezes ele quer corrigir, mas ele não está conseguindo adequar o processo. Então, quando ele pega uma universidade, um sistema de compliance e implanta, aí sim ele vai conseguir identificar as falhas e mudar o problema é que vai ter que alcançar os terceirizados também, né? Porque eu percebo que a maioria dos processos é problema causado pela terceirizada. A terceirizada do Equatorial, a terceirizada do consórcio, a pessoa que está ali. Mas o sistema de compliance, quando ele vem de cima, eles se estendem. Porque é o seguinte, vamos supor, nessa universidade nossa corporativa, a pessoa consegue, vamos supor, eu sou o dono da empresa, eu tenho a terceirizada, eu consigo pegar esse treinamento meu e abrir leque cliente de treinamento lá. Então, você consegue estender os braços para atender todo mundo. E vice-versa. Então, ou seja, esse sistema que seria o ideal para modificar esse número de demanda judicial. Se você for pesquisar as demandas, porque é aberto, né, ao público, a estatística, e os processos são públicos. Se você for pesquisar, a maioria dos problemas com a empresa foi gerado por alguma terceirizada. Ou, às vezes, eu vou além, às vezes quando não é terceirizada, é um funcionário da terceirizada. Então, ou seja, você vê que o processo vem sendo errado. Até na Justiça do Trabalho, né? Até na Justiça do Trabalho. Então, mas é porque às vezes a pessoa que está na ponta, ela não está adequada nem à filosofia, nem da terceirizada, e muito menos da empresa que está prestando serviço ali. É verdade. Entendeu? Ou seja, está muito longe a percepção do funcionário da ponta para a realidade daquela empresa, é muito distante. Então, ou seja, essa questão do compliance, essa questão da universidade seria levar essa informação daqui até a ponta.
o que a gente vê é um ruído muito grande, aí deságua nesse número desacerbado de processos. Entendeu? Porque eu disse que não adianta colocar mais juiz, mais assessor. Você não vai combater a fonte do problema. Tem que passar pelas empresas, tem que passar pelas terceirizadas, né? Lógico. Tem que passar pelo consumidor. Tem que ter uma educação do consumidor, que não tem facilidade. Não tem essa história de compra e venda de veículo, que tu vai dar uma entrada bem baixa e já vai sair com o veículo. Gente, isso é consórcio disfarçado. Isso vai ter que ter uma situação de multidisciplinas, entendeu? Porque, olha só como é que é complicado tudo isso. A gente entende que tem clientes que vai ser ludibriado, mas tem clientes que você deve ter deparado, que sabia de fato que era aquele consórcio, sim, mas ele aproveita daquela deixa para também tentar recuperar o valor. Então, a gente vive num mundo que todo mundo ali está querendo dar uma de esperto. Então, o que mais a gente vê, todo mundo quer ser esperto. Ali, quando você chega na demanda final, tu não sabe quem, de fato, ali, o fator, nome, não determina quem está certo e quem está errado, porque tem dos dois lados tem pessoas atuando de maneira incorreta. Então é difícil. Sim, isso que está difícil. É por isso que eu digo, tem que ter uma educação mesmo, geral, das pessoas. Agora, como vai mudar o caráter de um povo? Aí eu falei, preciso falar. Isso que é difícil. Tu pode selecionar a competência ali, mas caráter é difícil de identificar. Caráter é complicado. E em todos os lugares, né, tem as pessoas que não têm. Doutora, como é que funciona o juízo 100% digital? Bem, o demandante pode pedir, né, na petição inicial, pode ser na termação, se for juizado especial. E aí o processo vai funcionar totalmente por meio eletrônico, exclusivamente. Tudo vai ser virtual, a citação, a intimação, qualquer notificação, tudo vai ser virtual. Podendo ser pelo e-mail, pelo WhatsApp. Muita gente confunde essa intimação, citação por meio eletrônico com a citação eletrônica da Procuradoria das Empresas, que é um outro tipo de situação, que é o artigo 246 do CPC, em que as empresas cadastram, as grandes empresas cadastram a Procuradoria no PJE, você entra com a ação contra uma empresa, já aparece a procuradoria dela, ela já é citada pelo sistema. Isso é novo, isso foi introduzido agora em agosto de 2022. 2021, por aí. Quando alterou o CPC? Em 2021. E com essa alteração, muita gente não está sabendo disso, viu? Quando a empresa ela é citada pela procuradoria dela no sistema, no PJE, ela tem 3 dias para confirmar a citação. Se ela não confirmar, ela pode ser multada em até 5%. Então, mudou a questão da citação, 2 dias tem que ser expedida. Foi citado o réu na procuradoria, ele tem que confirmar. Problema para as empresas. Quem vai ficar organizando e conferindo os e-mails de citação? Isso tem sido um problema. Isso é uma mudança atual, não sei se vai permanecer. Eu acho que as empresas vão até se insurgir. Agora, o interessante é que o acesso para aquela pessoa sem advogado, ela tem amplo acesso à justiça, por e-mail da vara, pelo celular da vara. Todas as varas agora no Pará têm o celular da vara, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, pode ligar. Melhor é mensagem. E tem um balcão virtual. Além do juízo 100% digital, em que tudo vai ser produzido de forma digital, nós temos também a possibilidade de marcar audiência virtual e a possibilidade do acesso virtual às varas. Então, a pessoa está lá na casa dela, quer saber do processo. Manda uma mensagem para o WhatsApp da vara, entra pelo balcão virtual. Onde é que entra? O que é balcão virtual? Tem um balcão físico da vara, né? Que a parte diz que vai lá ser maltratado pelo servidor, nem sempre, não é assim, gente, por favor. E tem o balcão virtual. Você vai no site do tribunal e escolhe com qual vara. Você clica no balcão virtual e escolhe com qual vara você quer o contato. Seu processo está na vara de família. Você vai clicar naquela vara de família. E aí você vai ser atendido por algum servidor, estagiário, sobre o seu processo. E tem balcão até em relação ao juízo. Os juízes também atendem no balcão. Eu estava lendo a resolução um dia desse do CNJ, que esses meios digitais de atendimento têm que ter um acesso também ao juiz. Então, é criado também. Então, olha que interessante. Nós temos uma democratização da justiça, nós temos um maior acesso à justiça. Então, hoje o cidadão ele tem vários meios de saber do processo dele. O que seria interessante é que fosse mais divulgado. Por exemplo, a questão de direito do consumidor. Muita gente acha que é só procurar o PROCON, a Delegacia do Consumidor, quando tem um site que funciona muito bem, que é ligado ao PROCON, que é o www.consumidor.gov.br. Isso já tem alguns anos e quase ninguém sabe.
em 72 horas já sai alguma decisão. Você tem uma reclamação contra um banco, contra uma loja, você entra no site do consumidor e formula a sua reclamação. Muitas vezes você não precisa nem ir até o judiciário. Tem outros órgãos que fazem esse trabalho. Então, esse site é muito bom. E às vezes com mais eficiência, né? Sim, isso não vai tirar a importância do advogado. Quem sabe um advogado pode trabalhar com isso, ajudando, cobrando para ajudar, para fazer alguma coisa nesse sentido. Então, a eficiência é ótima. Eu mesma já fiz uma reclamação. E consegui cancelamento do seguro e me devolveram, pediram a minha conta. Pelo site do consumidor, fiz a reclamação, a gente manda o print, até 5 documentos. E em 72 horas perguntaram a conta, consideraram procedente e me devolveram. Acho que em menos de uma semana o dinheiro do seguro que eu paguei, que era irregular, que foi uma venda casada, a compra do carro mais o seguro. Em menos de uma semana eu tive o dinheiro de volta. Então isso é uma informação que muita gente não sabe. Acessos, não é só acesso ao judiciário, é à justiça. Você tem um problema para resolver, você tem vários órgãos. Eu costumo dizer que o principal fator para acesso à justiça, no termo geral, é a informação, né? Então o podcast está aqui para levar informação e facilitar a vida de todo mundo. E talvez para finalizar, para ajudar o nosso amigo advogado também, um outro ponto que está acontecendo muito os advogados não sabem olhar quando o processo é 100% digital. Onde é que você vai saber que aquele processo é 100% digital? Lógico que você deve saber. Não vou nem te perguntar, mas a maioria, e é informada às vezes, não sabe. Você vai nas características do processo, ou no canto direito, onde tem as 3 barrinhas, você olha as características do processo, clica nas características, ou naquela aba do canto superior esquerdo, você clica no nome das partes naquela aba que tem o número do processo e o nome das partes, você clica, quando abre, tem a competência, a vara e tem lá, 100% digital. Então, se for 100% digital, vai estar lá o link para audiência, ele não precisa entrar em contato com a vara para pedir, vai estar lá. Então, isso é uma prestação, até que você faz aqui, essa nossa conversa, uma prestação de serviço público, uma utilidade pública. Na inicial, eles já podem pedir, né? Optar pelo juízo 100% digital. O problema é que o demandante pede, sabe que vai estar lá o link, o problema é o réu. O réu é citado, a empresa, ou seja, quem for o réu é citado, e a primeira coisa que ele tem, quando ele vê a data da audiência, eu vou lá falar com a vara para saber, cadê o link? Calma, olha no processo. Geralmente o link está lá por um ato ordinatório, então não precisa entrar em contato, porque a própria resolução 3, de 2023, do tribunal, ela dispõe que o link tem que ser disponibilizado. E, claro, tudo isso com base, né, em atos do CNJ de 2020, por causa da pandemia. E diz lá que a parte tem que acessar. Então, isso é até uma utilidade pública que você presta para o advogado atentar para essas coisas, que está tudo lá. Está lá o link no processo, tudo mais facilitado. Ele pode copiar e mandar para o WhatsApp do cliente. O cliente pode ir para o escritório dele. Claro, tem que ter cuidado com a questão de testemunha. Tem que ter o ambiente. Você, por exemplo, advogado, lógico, aqui você vai ter uma testemunha que vai ser ouvida naquela audiência. Você tem que ter cuidado em colocar a testemunha numa sala em que ela não seja influenciada por outras pessoas. Porque o juiz geralmente vai pedir, mostre toda a sala, se tem alguém perto. Então, tudo isso tem que ter, né, para ver se a testemunha não está sendo influenciada ou orientada por alguém que você sabe que não pode. Então, tivemos vantagens com o juízo 100% digital, economia nos tribunais, economia para a pessoa, de não ter que se deslocar. Hoje mesmo tivemos um caso de uma pessoa que o processo dela é numa vara distante e ela mora perto de uma outra vara, mais próximo da casa dela. Então, você, que é cidadão, precisa saber que você pode pedir para a sua audiência ser realizada na vara mais próxima. Pode requerer até mesmo, se for com advogado por petição, nos autos lá da vara longe, ou pode requerer entrando em contato com a vara, se não tiver advogado, para aquela vara que é mais longe, para ser deferido que a audiência seja realizada numa sala de um tribunal mais próximo de você. É feito assim para preso, né? Para testemunha também. Comodidade, né? Agilidade. Trouxe muita comodidade, trouxe agilidade e espero que ajude, né, na celeridade dos processos, seja na justiça comum ou nos juizados. Tem que acelerar, porque o número de processos está aumentando bastante. Tem muito julgamento, eu estava olhando as estatísticas, porque fica acessível lá na gestão, nos painéis do tribunal, você pode jogar no Google e acessar. Nossa, julgam mais de 1.000 por ano, mais de 2.000 por ano, mas entra muito.
Entre uma média de 200 por mês em cada vara. De 150 a 200. Porque o conhecimento também leva as pessoas a ter mais acesso, né? Muita gente que deixava passar várias situações hoje já não refuta em entrar no judiciário para pleitear direitos. Então, tem essas alterações. O conhecimento tem feito isso também, é verdade. Aí, como eu te falei, né, se tivesse uma educação das empresas, o conhecimento por parte das empresas também, diminuiria, né, o número de processos. Ajudaria. Doutora Carla, muito obrigado por ter participado, ter passado bastante informação, clareado a mente de todos nós. Não a sua, né? Só alguns advogados. Com alguns procedimentos e processos que devem ser feitos. E desde já deixo o convite para uma nova experiência com a gente, o tema que você desejar escolher. E a gente está de porta aberta. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço também. Tem muitos assuntos, né, que podem ser abordados fora desse tema, mas que também dizem respeito ao acesso à justiça, e me coloco à disposição. Precisando, pode chamar, que a gente vem aqui de novo para falar de algo que seja do interesse de vocês e do público. Muito obrigado. Tchau, beijo para todos. Tchau, gente. Obrigada.